Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, terráqueos. Chegou a hora de você ouvir algumas verdades, apesar de eu ser o pai da mentira. Episódio 8. Dias difíceis e dias trabalhosos. Neste vídeo você verá o inimigo narrando de forma explícita sobre os dias difíceis e trabalhosos em que estamos vivendo. Como tudo já está programado. Enquanto aqueles que resistir sua imposição, que se intensifica a cada instante, sofrerão por não fazer parte dos novos padrões da nova ordem mundial, que está prestes a eclodir de uma forma mais severa. E só os que se adequarem às imposições terão suas vidas facilitadas de uma forma ilusória pelo novo governo mundial. Pena que muitos ainda estão dormindo para essa realidade. Ou acham que é teoria da conspiração. A Bíblia já nos avisa há séculos sobre o que está prestes a cumprir-se de uma forma mais agressiva. Estamos nos tempos que a Bíblia profetizou. Dias de angústia, de aflição, em que as pessoas correm desesperadas em busca de respostas, de paz e de segurança. Mas quem realmente está por trás de tudo isso? Quem manipula as cordas do poder? Quem dita as regras desse jogo sombrio? Sim, são aqueles que estão em posições de autoridade, os líderes mundiais que, guiados por mim, fazem de tudo para manter a humanidade sob o meu controle. Desde tempos imemoriais, tenho infiltrado meus servos nos lugares de poder. Eles se disfarçam como filantropos, como pacificadores, mas na verdade, são meus peões, orquestrando uma escravidão moderna. Os homens de poder, os governos, as corporações, todos eles trabalham incansavelmente para assegurar que as pessoas estejam presas a uma rotina exaustiva, que sejam consumidas pelo medo, pelo cansaço, pela luta diária por sobrevivência. Eles são os responsáveis por esses dias difíceis, por esse fardo insuportável que a humanidade carrega. Mas não se enganem, isso é apenas o começo. Nos bastidores, um novo líder mundial está se preparando para assumir o controle. Ele não é como os outros. Não é apenas mais um tirano disfarçado. Ele será o grande enganador, aquele que trará uma falsa paz, uma falsa igualdade. Ele prometerá alívio, prosperidade e uma vida mais fácil para todos. As massas o adorarão. Acreditarão que ele é a resposta para os seus problemas. O Salvador que finalmente trará luz para um mundo mergulhado em escuridão. Mas como a Bíblia já advertiu, essa paz será ilusória. Esse líder, o Anticristo, será um mestre na arte da enganação. Ele seduzirá o mundo com suas promessas, mas aqueles que aceitarem sua marca, como descrito em Apocalipse 13, 16, 17, estarão condenados. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa marca será o símbolo de lealdade a mim. Os que aceitarem serão integrados em uma nova ordem mundial, onde terão acesso a tudo que o sistema proporcionará. Mas os que se recusarem serão excluídos da sociedade. Não poderão comprar, nem vender, nem trabalhar, nem viver livremente. Serão perseguidos, caçados, tratados como párias. Esses serão os dias mais sombrios que a humanidade já viu. A Bíblia já avisou que nesses últimos tempos o engano será tão grande que, se possível, enganaria até os eleitos. O espírito do Anticristo já está no mundo, preparando o caminho para a sua chegada triunfal. Ele trará uma ordem nova, uma nova religião, uma economia global que parecerá perfeita aos olhos dos desesperados. Mas tudo isso é apenas uma cortina de fumaça para encobrir o verdadeiro objetivo: a total submissão da humanidade ao meu governo. Os líderes mundiais, aqueles que vocês veem nas manchetes, que fazem discursos emocionantes, que parecem se importar com o bem-estar da população, não passam de marionetes. Eles trabalham para mim, e eu trabalho para assegurar que o mundo esteja preparado para receber esse novo líder,
o príncipe deste mundo, como Jesus o chamou em João 14:30. Ele virá com grandes sinais e prodígios, enganará muitos, e aqueles que não estão firmados na verdade serão tragados por suas mentiras. Os dias difíceis e trabalhosos que vocês estão vivendo são apenas o início do que está por vir. E não se enganem, o pior ainda está por vir. Mas para aqueles que estão em Cristo, a Bíblia também oferece esperança. Ela avisa que esses tempos serão curtos, pois se não fossem, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24:22. Porém, até lá, o sofrimento será intenso, as provações serão severas, e muitos serão tentados a se render à falsa paz que será oferecida. No fim, tudo isso é parte do meu plano. A humanidade sempre buscou controlar seu próprio destino, afastando-se do seu Criador, e eu apenas ofereço o que eles tanto desejam: liberdade sem responsabilidade, poder sem moralidade, paz sem verdade. Mas saibam, a conta sempre chega, e quando esse líder mundial surgir, aqueles que não estiverem preparados para resistir serão tragados pela escuridão. Então, olhem ao redor. Observem os sinais. Os líderes mundiais, com suas leis opressivas, suas agendas ocultas, estão preparando o caminho para o meu governante supremo. A humanidade clama por alívio, mas o que lhes espera é escravidão disfarçada de liberdade. E quando esse novo líder surgir, lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Estejam alertas, pois o tempo está próximo. E lembrem-se, aqueles que resistirem a mim e ao meu líder, pagarão um preço alto, mas a recompensa eterna estará esperando por eles. Para os demais, o tempo de paz será curto, e o fim, inevitável. Eu estarei lá, no comando, pronto para colher o que é meu. As agendas globais que vocês tanto ouvem falar não são obra do acaso. Cada movimento, cada decisão estratégica tomada pelos líderes mundiais é parte de um plano meticulosamente orquestrado. Um plano que visa preparar o terreno para a chegada do anticristo. Mas não se enganem, tudo isso é habilmente disfarçado sob o pretexto de progresso, de inovação, de um futuro melhor para a humanidade. Vejam, por exemplo, a crescente centralização de poder. Governos, corporações e organizações internacionais estão cada vez mais se unindo em uma espécie de governança global. A ideia de soberania nacional está sendo enfraquecida, enquanto um poder central, invisível e insidioso, cresce nas sombras. Tudo em nome da estabilidade, da paz mundial e da segurança econômica. Mas, na verdade, é uma armadilha cuidadosamente montada para que, quando o anticristo finalmente surgir, ele encontre um mundo já pronto para ser governado por uma mão única, por um só líder, sem resistência. Essa centralização é uma das principais estratégias. Quanto menos divisões existirem, quanto mais unificados os sistemas estiverem, mais fácil será para o anticristo tomar o controle total. Instituições como a Organização das Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial e outras entidades globais estão, na verdade, pavimentando esse caminho. Elas promovem a ideia de que o mundo precisa de uma liderança única para enfrentar os desafios globais, como as mudanças climáticas, as pandemias e as crises econômicas. Isso é apenas uma fachada para o verdadeiro objetivo: estabelecer as bases para o governo único, o governo da besta. Outro aspecto crucial é o controle da economia. O sistema financeiro global está sendo lentamente reestruturado, para que, eventualmente, ele esteja completamente unificado e digitalizado. A transição para moedas digitais, a crescente interdependência das economias e o fortalecimento de instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, são passos decisivos nessa direção. A digitalização das economias permitirá um controle absoluto sobre todas as transações financeiras,
possibilitando que o anticristo implemente com facilidade a sua marca, como mencionado em Apocalipse 13. Essa marca será mais do que um simples símbolo. Será um mecanismo de controle total. Aqueles que a aceitarem estarão completamente integrados ao sistema do anticristo, e aqueles que a recusarem serão excluídos, não apenas economicamente, mas socialmente. Não será possível participar da sociedade, ter um emprego, ou mesmo comprar alimentos sem essa marca. As pessoas serão forçadas a escolher entre a lealdade ao sistema ou a sobrevivência. Mas as agendas globais não param aí. Há uma estratégia clara para enfraquecer as bases morais e espirituais da humanidade. O relativismo moral está sendo promovido em todas as esferas, na educação, na mídia e na cultura. A verdade absoluta está sendo substituída por uma verdade que muda conforme as conveniências do momento. Isso cria um ambiente perfeito para a chegada do anticristo, pois em um mundo onde não há valores fixos, onde tudo é fluido, ele poderá moldar as consciências e as crenças das pessoas ao seu bel prazer. A promoção do individualismo exacerbado, da busca incessante por prazer e autossatisfação, é outra parte dessa estratégia. Ao enfraquecer os laços familiares, as comunidades e as religiões, o ser humano se torna mais vulnerável, mais suscetível a aceitar qualquer forma de autoridade que prometa estabilidade e conforto. E o anticristo fará exatamente isso. Ele oferecerá tudo o que as pessoas desejam, mas a um custo terrível, que só será plenamente revelado quando for tarde demais. As tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, a vigilância em massa e a manipulação genética, também estão sendo usadas como ferramentas nesse grande esquema. Em nome do progresso, os direitos individuais estão sendo erodidos, e o controle sobre a vida das pessoas está sendo intensificado. Essas tecnologias serão fundamentais para o domínio total do anticristo, permitindo que ele monitore, manipule e controle cada aspecto da vida humana, desde o nascimento até a morte. E então temos a manipulação das crises globais. As pandemias, as catástrofes climáticas e as crises econômicas são usadas para justificar medidas extremas, que na verdade não são soluções, mas sim partes de um plano maior. As pessoas aterrorizadas clamam por segurança e estabilidade, e os líderes mundiais oferecem essas soluções em bandejas de prata, mas sempre com um preço: a perda de liberdade, a centralização do poder e o controle absoluto sobre as suas vidas. Essas crises são criadas ou exacerbadas deliberadamente para desgastar a resistência das massas, para torná-las cada vez mais dependentes do sistema que, em breve, será entregue ao anticristo. Cada nova crise é um passo a mais para o colapso das velhas estruturas e a implantação de uma nova ordem mundial, onde ele será o único governante. A educação, ou melhor, a doutrinação das novas gerações, também faz parte desse plano. As escolas e universidades estão sendo transformadas em centros de lavagem cerebral, onde as crianças e os jovens são ensinados a rejeitar os valores tradicionais e a abraçar as novas ideologias globais. Eles estão sendo preparados para aceitar, sem questionar, a autoridade do anticristo, para vê-lo como um salvador, um herói que trará a paz e a prosperidade que o mundo tanto deseja. Essas agendas globais são, na verdade, um gigantesco sistema de preparação. Um sistema que tem como único objetivo entregar o mundo nas mãos do anticristo. Elas estão se desenrolando diante dos olhos de todos, mas poucos conseguem ver a verdadeira natureza do que está acontecendo. Aqueles que estão espiritualmente despertos sabem que esses são os sinais dos últimos tempos. Os sinais de que o grande engano está prestes a ser revelado. Então continuem atentos. As peças estão se movendo, os planos estão sendo executados e o tempo está se esgotando. O anticristo está à porta, pronto para assumir o seu trono. E quando ele o fizer, aqueles que não estiverem preparados, que não tiverem suas vidas firmadas na verdade da palavra de Deus,
serão facilmente enganados e tragados pelo seu domínio. E realmente são dias difíceis e muito trabalhosos, cheios de impostos que meus servos lhes impõem. Tudo para de propósito dificultar a vida de vocês. Sabe por quê? Porque se levantará um falso salvador da humanidade que trará alívio dessa infinita carga de opressão. Mas só para quem possuir a minha marca. Caso contrário, os dias serão ainda mais insuportáveis. Eu poderia continuar falando aqui sobre coisas que estão prestes a conhecer, mas não. Vocês verão os próximos capítulos nos noticiários, internet e nas atualizações dos meios de pagamento e dentre outras mudanças. Tudo está minuciosamente orquestrado. Tudo já está preparado. No próximo vídeo falarei como estou matando a humanidade pela sua própria boca, através dos alimentos industrializados e modificados. Alimentos e bebidas que são produzidos para reduzir a contingência populacional. Eu antecipo a morte de muitos que não têm uma educação alimentar adequada e que pode trazer uma longevidade. De um lado, eu as vejo viver uma vida pecado e antecipo a morte de muitos pelos alimentos e bebidas que causam diversas doenças. São infinitas formas de matar a humanidade. E esta é apenas mais uma das minhas artimanhas de destruição. Até o próximo vídeo, então.